Oi, turma de Sagitário! Sejam bem-vindos ao Júpiter Tarô. Eu sou a Raquel Barros e a gente vai conferir agora o que tem de disponível para vocês para esses próximos dias. Então, já vem trazendo suas questões para a mesa, o que você precisa de recomendação, de direcionamento, talvez até de alerta. Se conecta junto aqui com a sua turma, a nossa turma, e vamos ver o que temos por aqui. Bora lá? Qual é a força que vem trazer sustentação à mesa de Sagitário? Ai, que lindeza, empatia, minha gente. Eu acho que é a primeira vez que ela sai por aqui. A fada da empatia, fada elemental. Bora lá, meus amados? São seres estruturantes de tudo que a gente consegue enxergar e do que a gente não consegue enxergar. Bora lá? Te lembro, enquanto eu embaralho aqui, que nossa leitura, essa aqui que você está assistindo, é uma leitura coletiva. Portanto, tudo o que você precisa saber sobre ela, recomendo que você leia aqui na descrição do vídeo. Lembrando que leitura coletiva, a nossa aqui também é atemporal, porque a qualquer tempo que essa leitura chegue para você, ela está valendo. Lembra também que na espiritualidade não existe tempo e lugar, portanto, o jeito e o tempo que a leitura chega para você é válida. Na descrição do vídeo você encontra também, nossa, que bonito, turma! Você encontra também as informações sobre os nossos serviços particulares. Fiquem à vontade, tá bom, queridos? Bora? Olha só que coisa linda para vocês. Que coisa linda. Olha só isso aqui. Quantas coisas interessantes. Ah, aqui saiu dois, né? Saiu o rei e a rainha. Olha que coisa linda. Bora, bora, bora. Sabia que ele ia sair. Uma esteira dessa, eu sabia que ele ia sair. Bora lá, minha gente. O que é que temos aqui para vocês? A gente já vai encaixar a empatia aqui na sustentação de tua esteira. A gente tem, sua esteira, ela abre com 8 de paus. 8 de paus vem falar para a gente de sincronicidade divina. Tem alguma coisa que você está desejando muito, mas essa alguma coisa carece de transformação pessoal sua. Bora lá. Aqui nos diz assim: tudo que é preciso ser feito no mundo fora de você está feito, tá? Então você está preparado tecnicamente, você alinhavou o que precisava, você construiu as fontes necessárias, está feito. Aqui te pede uma transformação interna com respeito ao tempo de maturação das coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui e leva para dentro do teu contexto adaptado. Imagina que eu estou muito interessado em construir novas amizades ou novas parcerias comerciais. Então, eu já fui atrás, já falei do meu produto, já falei do meu trabalho, do meu serviço. Nessas novas amizades, já marquei um café, já busquei conhecer, já estou mostrando que eu estou disponível para esse jogo. Estou disponível para o jogo. E aí, o que acontece aqui? Nos mostra, minha gente, que o que era a tua parte e o que você podia fazer está feito. Agora, a partir daqui, é o quê? É uma história que é espiritual sendo construída, mas você tem um convite para você repensar algumas coisas em si. Porque, por exemplo, numa parceria comercial ou num relacionamento, uma parceria afetiva, amorosa, tem coisas em nós que sempre precisam ser revistas. E aqui é disso que nós estamos falando. O que você está buscando está a um fiapo de se realizar. E aqui nos traz o seguinte: você tem a estratégia intuitiva e você tem a raposa. Nos fala que para essa concretude, espiritualmente, tudo está disponível, mas é preciso que você faça o seu trabalho de subir a montanha. O seu trabalho de subir a montanha é reconhecer momentos em que você não foi muito legal, ou reconhecer momentos em que não foram legais com você e como metabolizar isso, como agir diferente da próxima vez para não para sinalizar que a gente não dá permissão para esse tipo de coisa. Embora outra pessoa sempre pode escolher assim ou assado, mas a gente decide se a gente permite ser tratado dessa maneira ou ser colocado nessas situações. Nós temos aqui a cobra. A cobra vem falar da troca de pele. Veja só, a troca de pele vem sinalizar o seu corte ancestral, quando recado da sua espiritualidade, porque esse deck ele é consagrado à tua espiritualidade, aos anjos da guarda, mentores, guardiões da turma que chega até o nosso vídeo, te diz: haja com estratégia intuitiva. Lembrando que o lobo é um grande caçador e caça em bando. Então, nós estamos falando de aglomerações.
Nós estamos falando de reunião de pessoas, seja lá o que for, existe uma conexão forte de clã aqui, de tribo, tá certo, amados? Nós temos aqui a tua linha de energia disponível, 2 de copas. Você tem energia masculina e feminina alinhada, que faz todo sentido porque você tirou sincronicidade divina. Eu tenho aquela notícia que chega, lembra que eu falei, tem alguma coisa que você está aguardando aqui? A notícia que chega. E essa notícia que chega é uma notícia que chega para trazer alegria, mas também é uma notícia que chega te pedindo atenção. Por quê? Porque você tira aqui a empatia e aqui você tira a autenticidade. Vamos lá. A empatia aqui, ela vem nos falar de 2 histórias. A gente tem 2 irradiações aqui. A empatia pode ser para que a gente desenvolva empatia pela nossa história e pode ser também para que a gente suba o nosso nível espiritual e desenvolva empatia por outras pessoas. Mas a empatia que irradia deste elemento aqui, dessa representação espiritual, ela é muito além da empatia que a gente ouve que virou esse blá 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 de rede social. Ela está falando de uma empatia que, assim, se pôr no lugar do outro é meio um discurso furado. Não é possível se pôr no lugar do outro, em situação nenhuma. Nem da pessoa que vive a escassez se pôr no lugar de quem é muito abundante financeiramente, porque ela nem experimentou, ela tem etapas que ela precisa construir. E ao contrário também, porque aquilo não é a realidade da pessoa muito abundante, ela não sabe o que é escassez. Então, empatia, porque eu estou dando esse exemplo tosco, que é para a gente colocar bem dentro da realidade, porque o nosso papo aqui é de gente grande. Aqui te convida para uma empatia no seguinte: a gente sabe que a turma de Sagitário, primeiro ela faz, depois ela pensa, né? E eu posso falar, porque eu levei anos me alinhando com esses processos do meu ascendente Sagitário, tá, minha gente? Então, primeiro faz, depois pensa, fala, ai meu Deus, e agora? Como é que sai esse bosteiro que eu arrumei? Você entende? Então, aqui, a empatia irradia pra gente o seguinte, olha aqui. Você tem algumas animosidades que ficaram pelo caminho em virtude de uns pés pelas mãos que você meteu aí, tá certo? Aqui nos fala do seguinte: a partir daqui, busque olhar as situações com empatia por si mesma, por si mesmo, mas também com empatia pelo outro, minha gente. Não sair estabanado, espeloteado, fazendo coisas que podem te render inimizades. E coisa que nenhum de nós quer. No planeta, é um rabo espiritual para resolver depois. Nós não precisamos disso, certo? Porque a gente tem uns cuidados espirituais aqui com a nossa turma, com os nossos clientes, a gente vê cada coisa. Gente, e é o quê? É um enrosco que a pessoa arranjou, se não foi nessa, foi em outra. Então, a gente sempre pode agir de um jeito mais bacaninha, com a gente, com o outro. Tem aqui essa orientação. Por quê? O rato fala de uma situação que está espreita, de alguém que está à espreita. Agora, isso aqui não é para disparar nenhum gatilho de ansiedade em você. Por isso que você tira a empatia. Você vai ser chamado a tomar novas pequenas decisões. Você tem a carta da rota do sucesso, minha gente. E você tem da autenticidade. Vamos agir. Ao mesmo tempo que você tem a estratégia intuitiva, na coruja você tem a estratégia espiritual. O que eu digo para você é: vamos agir pautado nas coisas que a gente já aprendeu, com as experiências que a gente já alinhavou na vida. É disso que se trata aqui. Eu tenho o rei e a rainha. Eu estou falando de grandes realizações e reconhecimento, por isso que eu falei da empatia com a gente mesmo também. E eu tenho aqui a Rainha de Espadas, que vem falar de toda a estratégia mental possível, planejamento, organização. Não ache que na sua vida pessoal não é preciso ter estratégia, assim como a gente tem no trabalho. E a turma de Sagitário é excelente, porque são visionários, é excelente no trabalho. Mas aqui tem um convite, amados. Vamos olhar a nossa vida com a mesma seriedade que a gente olha um planejamento semanal do trabalho, por exemplo? Se eu fizer isso, eu pretendo ir por esse caminho. Se eu fizer aquilo outro, ai, não sei não pode ser que o negócio não saia bem do jeito que eu quero. Então, aqui está falando disso. Por quê? Aqui está falando, amado e amada, das tuas questões de criança interior. Por isso que ali a cobra te convida a trocar de pele. Porque você está vendo que a criança vai na direção da lua sozinha e o caminho está todo iluminado, você está sendo convidado a rever algumas questões internas suas, a título, inclusive, de liberações importantes para os teus caminhos e para as coisas que você deseja. Porque quando eu olho para dentro e eu assumo as minhas questões, eu olho o mundo com mais compaixão. Às vezes a gente vê um demônio da Tasmânia pelo caminho, mas a gente já consegue compreender algumas coisas. Isso não quer dizer que seja desculpável ou aceitável ser tratado dessa ou daquela maneira. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Mas nos tira do lugar do julgamento, do lugar da crítica. E isso já é um grande benefício para a vida de todo mundo.
E aqui você tem o diabo que ele vem dizer o seguinte para você: vem um monte de mudança para a tua vida física, cotidiana, financeira, material, relacional, ou seja, tudo aquilo que se manifesta na tua vida. Então esteja muito atento com as decisões que você está tomando agora, com os caminhos que estão se abrindo, certo, queridos? Bora lá para a nossa segunda esteira, a esteira de refino das informações, para a gente ver o que vem. Enquanto eu disponibilizo aqui, olha lá que coisa linda. Enquanto eu disponibilizo aqui, preciso te lembrar de uma coisa. Quando você deixa o seu like, seu hype, sua inscrição, para você é um gesto de gentileza aqui com o nosso canal, mas para a gente é muito, muito valioso. Então, eu te peço essa colaboração, essa retribuição. Tá certo, meus queridos? Opa, 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 opa. Olha que coisa linda que a gente tem aqui. Vamos ao corte dos mentores e guardiões e anjos da nossa turma por aqui. Qual é o corte para eles? Voz interior. Que coisa maravilhosa, minha gente. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Queridos, a coruja de novo ali, tá? A gente tem o trevo de 4 folhas, tem os peixes. O que a gente fala? Quando você abre uma esteira com a sincronicidade divina, amados, senta que lá vem. Lá vem bênção, lá vem história bonita. Vamos lá, meus queridos. Você tem a fertilidade, a fecundidade, lembrando que o trevo de 4 folhas é considerado raro, então nós também estamos falando de autenticidade. A gente tem a expansão, a gente tem fluxo espiritual e fluxo financeiro abundante, próspero, frutífero, né? Coisa bonita, vingando, alegre, feliz. E nós temos também a colheita. Vamos lá, colheita com coruja. Aqui, queridos, nos fala de mudança espiritual. Nós estamos falando de salto quântico, nós estamos falando de elevação, nós estamos falando de estado de clareza, nós estamos falando de consciência para muito além do que a gente ouve de rede social. É um outro nível de consciência, é ser capaz de se perceber, perceber as situações. Então aqui traz esse olhar para a gente. A cigana, ela aparece aqui, ela está irradiando como uma grande jogadora. Vou explicar. Por que uma grande jogadora? Porque ela aparece pra gente como a pessoa que presta atenção ao que está acontecendo. E quando quem presta atenção muda a própria percepção. E aqui mostra é, 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 ela entendendo o jogo, entendendo as pessoas do jogo, entendendo a dinâmica do jogo. Você tirou a sincronicidade divina ali, amados. E isso não é carta fofa, não. Embora ela seja linda e poética e muito querida, isso é uma carta que nos diz assim: o que você precisava fazer, você fez. Agora é momento de um passo para trás e observar. E o convite de sustentação aqui é o quê? Empatia. Então, eu vou te dar um spoiler. Vai saber se no seu momento, não está faltando você se mostrar. Eu não estou falando de falciane e falciano aqui, não, viu, gente? Porque guardiões e mentores não gostam dessas conversas, tá? A gente está falando das verdades que a gente está construindo na vida. Que tal você mostrar gentileza com as pessoas que estão no jogo com você? Que tal você mostrar cordialidade, disponibilidade de ouvir, mesmo que aquilo que você está escutando seja muito fora do seu contexto, muito distante, mas que tal a gente mostrar respeito em ouvir? Eu não sei o que é porque eu estou sentindo de falar isso para você, tá certo? Aqui fala pra gente de colheita. E essa colheita, ela vem de um jeito muito bonito. E agora vem muito forte pra gente aqui. Voz interior, com isso que a gente está te convidando para repensar, tá certo? Então você vive um excelente momento, mas existem aqui questões que sim, há uma certa expectativa a seu respeito, quanto às questões espirituais. Porque sabe o que nos vem? Que esse momento que você está vivendo, ele já veio em outros momentos para você, tá? Mas agora eles esperam que você tenha aprendido, então é momento de agir diferente. Não sei o que é, tá certo? Leva para o seu contexto, encaixa isso, não com o que você quer ouvir, mas com o que parece ser inteligente, com o que parece ser intuitivo para você. Quem está conectado aqui com a nossa egrégora vai ser capaz de pegar, de receber, né? Essa informação que a gente está trazendo. Lembrando vocês que a voz interior vem no corte, e voz interior no corte fala muito de intuição. Gente, quem segue a própria intuição é naturalmente fraterno, compassivo, empata, porque a intuição é a linguagem da alma. E a alma sabe que a gente não está aqui para competir, guerrear, digladiar com ninguém. Nós estamos aqui para seguir juntos. E empatia é uma ferramenta para seguir junto.
é uma ferramenta para acoplar, para juntar, para trazer gente para junto da gente, para nos fortalecermos conjuntamente, tá certo? Bora lá? Qual é a mensagem das runas mágicas para a turma de Sagitário? O que a gente tem aqui? Bora! O que a gente tem? Pegamos a colheita para celebrar o que já foi dito aqui para vocês, não é, amados? Olha lá, colheita. O vaso com as flores. Olha, aqui fala pra gente a colheita, quando você tem no vaso, a colheita que a gente tem o quê? Eu adoro planta, o pessoal vive mandando meme, os amados, os conhecidos aqui, de a louca das plantas. Sou eu, a louca das plantas, adoro planta, bicho, adoro. Aqui, gente, qual é a colheita? Quando você cuida de uma planta no vaso, você vê a planta bonita, vistosa, florescendo, e até preciso me gabar. A gente tem babosa aqui no quintal, e eu ganhei de uma pessoa muito querida. E ela tá com 7 flores lindas. Pois é, babosa da flor, gente. E todo mundo que viu as fotos falando, não é possível, eu não sabia que babosa da flor. E a pessoa que me deu falou, é a coisa mais rara do mundo, babosa da flor. E a sua tá dando 6, tem 6 lá, tá lindo, gente. Então aqui nos fala disso. Nos fala de, quando você cuida de uma planta, eu cuido pelo prazer de cuidar, pelo prazer de ver bonita, uma conexão natural que tenho. E aqui a colheita, ela nos fala da beleza que a vida te entrega quando você entrega a tua beleza, né? O que é belo, o que é justo, o que é harmonioso. Então, você está sendo... Eu sinto uma coisa muito grande, quem tira a sincronicidade divina logo de cara, abrindo a esteira, fala também, gente, daquilo de dar um passo para trás, de desacelerar e observar. Se o que eu fiz, o que precisava ser feito, está feito, agora o aprendizado é por dentro, é de dentro e é para dentro. Tá certo? Bora lá, guardiã amada. O oráculo da guardiã irradiada em guardiões e guardiãs da nossa turma de Sagitário. O que temos aqui para eles? O que nós temos aqui para nossa turma de Sagitário? O que nós temos? Topo de deck. Reino interno. Vai vendo, porque eu não passo vergonha aqui. Fora de você não há nada. Seu reino interno rege o mundo à sua volta. Cultive o melhor com disciplina, construa o melhor com a verdade que há dentro de você e verá tudo se transformar. De novo, reino interno. Fora de você não há nada. Seu reino interno rege o mundo à sua volta. Cultive o melhor com disciplina, construa o melhor com a verdade que há dentro de você e verá tudo se transformar. A gente sabe também, né, como o olhar positivo para a vida, otimista, é uma coisa muito bonita. É um dom da égide de Sagitário. Sagitário tende a mudar o ambiente quando ele chega num lugar, né? Então a gente tem essa linda mensagem para vocês, queridos. Bora lá? Com empatia, com a nossa verdade, construir as melhores histórias para a gente com respeito ao nosso caminho e ao caminho dos outros. Tá bom, meus queridos? Eu deixo você com essa mensagem linda, com essas orientações, esses aconselhamentos. Eu te lembro, por favor, retribua, contribua o nosso vídeo com o seu like, seu hype, sua inscrição. Não deixa também de deixar teu emoji, teu comentário. A gente faz questão de responder todo mundo por aqui, tá bom, queridos e queridas? Te vejo no próximo vídeo. Até lá, você já sabe, fique bem, esteja bem, garanta a manutenção do teu bem. Beijo grande e excelentes dias para vocês.